Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Naira. Então, fazendo nosso estudo sobre o rendimento de juros compostos, eu vou revisar um pouquinho sobre a capitalização em juros simples. Então, o que nós temos? Nós temos alguns dados, que são o nosso C, que é o capital, o N, que é o tempo, o I, a taxa, o J, que é o juros, e o M é montante. Então, no rendimento de juros simples, a gente tem que o juro é o capital multiplicado pela taxa e pelo tempo. E o nosso montante, né, é o capital somado ao rendimento, ao juro. E aí nós temos a fórmula do montante, que é capital multiplicado por 1 mais a taxa vezes o tempo, tá? No rendimento de juros compostos, a gente também tem uma fórmula para resolver isso, tá? E aí, o que acontece aqui? A gente tem os mesmos elementos, tá? Só que o detalhe é o seguinte, que nós temos o montante, para calcular o montante, nós temos capital multiplicado pelo 1 mais a taxa, e tudo isso é elevado ao tempo, tá? Então, aqui nós temos, ao invés de ter só produto igual do rendimento de juros simples, nós temos uma potência, tá? E é isso que faz com que os nossos valores no rendimento, na capitalização composta, eles tenham um rendimento diferente do rendimento em capitalização simples, que foi o que a gente tinha revisto lá no vídeo passado, tá? E aí eu peguei esse mesmo exemplo aqui para a gente, ao invés de fazer o rendimento mês a mês, a gente pode aplicar essa fórmula dos juros compostos, tá? Então, aqui no nosso exemplo, nós temos o nosso capital, que é R$100, né? Então, capital de R$100, ele está aplicado no rendimento de juros compostos a uma taxa de 2% ao mês. Então, a nossa taxa é de 2% ao mês, certo? Como nós temos aqui 2%, a gente pode dividir por 100 e aí obter 0,02 ao mês. E o nosso tempo é de 3 meses. Então, o nosso N são 3 meses, tá? Como a nossa taxa e o nosso tempo eles estão na mesma unidade, que é de mês, a gente pode começar a fazer o cálculo, né? Senão a gente teria que fazer a conversão. Então, aplicando aqui a nossa fórmula, a gente tem montante, que é igual a capital, multiplicado por 1 mais I elevado na N, que é o tempo, tá? Então, o nosso montante, que é o que a gente vai descobrir, é o valor do capital, então, R$100, multiplicado aqui por 1, mais a nossa taxa, que é de 0,02, elevado no nosso tempo, que são 3 meses, tá? Aí, o que acontece aqui? Como no parênteses a gente tem a soma, a gente vai resolver essa soma aqui, tá? Então, a gente tem, o montante vai ser capital, 1 inteiro mais 0,02 vai dar 1,02, elevado na 3, ou ao cubo, que a gente também fala. Notem que esse valor aqui ao cubo, isso é a mesma coisa que escrever 1,02 ao cubo, é a mesma coisa que fazer o seguinte, 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02, tá? O expoente, ele indica quantas vezes a gente vai multiplicar a base, tá? Então, aqui é expoente, aqui é base. Se ele tá ao cubo, eu vou multiplicar a base 3 vezes. Se ele tivesse com expoente 5, eu teria que multiplicar 5 vezes aqui o mesmo valor, tá? Como vocês usam a calculadora científica, tem um comando, a gente pode fazer na calculadora essa multiplicação, né, 3 vezes, ou a gente pode também usar esse comando aqui, ó, tá? Então, esse comando, ele indica elevado, tá? Então, a gente tem 1,02, tá? Vamos ver se tá aparecendo. Elevado, então, clica aqui, elevado ao cubo, tá? Então, ele vai ficar assim, ó,
1,02 elevado ao cubo. Isso é igual a 1,061208. Então, aqui eu tenho o nosso montante, é 100. Pode usar aqui, no caso, quando a gente está representando umas 3 casas decimais, tá? Não tem problema. 1,06. Tá? Esse valor aqui, então, a gente vai multiplicar pelo nosso capital, esse rendimento aqui. Então, a gente vai ter isso multiplicado por 100. Tá? Então, o que a gente tem aqui? R$106 com 12 centavos. Depois aqui do 12 é o 0,8. Então, aqui, se fosse acima de 5, a gente acrescenta uma unidade aqui. Mas como é 0, então a gente tem aqui R$106 com 12 centavos. Então, o nosso montante é R$106 com 12 centavos. Certo? Então, chegou no mesmo valor que quando a gente usou a nossa tabela, né? Fazendo mês a mês, a gente também chegou a R$106 com 12 centavos. Aplicando a fórmula, a gente chega direto, né? No caso, no resultado do terceiro mês, tá? E assim seria, se a gente tivesse mais meses, essa potência aqui que ela vai alterar. Então, a quantidade de vezes que a gente vai repetir a base é conforme o expoente está indicando, tá, pessoal? Um grande abraço a todos e fiquem bem.